Bom dia, queridos ouvintes. Hoje nós vamos ter um dia diferente do habitual dos sábados. O pessoal de Juí é acostumado a escutar o abraço fraterno, aguardando aquele momento especial de poder pedir a sua música favorita. Hoje nós vamos convidar você a fazer algo um pouquinho diferente. Por quê? Porque hoje é um dia diferente. Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados. E ontem, na sexta-feira, dia 1º de novembro, é o dia reservado a todos os santos. E nós não poderíamos deixar passar datas tão importantes, onde a igreja celebra a vida dos santos. E a gente precisa entender, né? O que são os santos? Quem são eles? E se nós podemos também ser como eles? Então, nós estamos convidando vocês a ficarem conosco agora na Rádio Fraternidade, em Ijuí 97.5, em Taquari 98.9. Também aqueles que nos acompanham pela web rádio e no nosso canal do YouTube, o Frater Play. Já peço para você, se está nos acompanhando pelo YouTube, que você, se não é inscrito no nosso canal, você está recebendo esse vídeo por alguém, um amigo, um conhecido que lembrou de você, que você se inscreva então no nosso canal, para que você possa conhecer um pouco do nosso trabalho, as coisas que nós temos a ofertar para vocês e também porque novidades virão no nosso canal do Frater Play. E então fiquem conosco, porque esse momento agora vai ser um momento muito lindo. Nós vamos conhecer um pouquinho dos santos. Nós vamos ter um momento muito especial de oração por aqueles que nós amamos tanto e que não estão mais conosco. Então, eu convido vocês agora a escutar o nosso querido e amado Júnior. Olá. Há um lugar que atrai meu coração e faz meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração na sala do trono. Ali eu sei, fortalecido estou. E ao descer do monte agraciado eu vou. O santo altar, a realeza, a presença do Senhor nos levam a ir além. E eu vou, e quem me impedirá? Se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou, a força ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. Amém. Que lindo! Vamos aproveitar então o Júnior que vocês ouviram através desse dom lindo de Deus que nos toca o coração através da música. Júnior, te apresenta para quem está te ouvindo. Claro, então, muito prazer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo também no canal do YouTube. Meu nome é Júnior Garcia, né? Esse nome artístico que eu levo, Júnior Garcia. Mas o meu nome de como é que chama? Batismo? De batismo é Fábio de Oliveira Garcia Júnior, o Fábio Júnior, é isso aí mesmo. Tenho 27 anos e eu faço parte da paróquia São Martinho, aqui na Cristal de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. E desde pequena, acho que me conheço como gente, tô aí na igreja quebrando vaso junto com meu irmão. Cresci em volta de grupo de oração
E para mim é uma bênção estar aqui tocando, cantando com vocês o amor que nos atrai todos os dias. Amém. Amém, querido. E o Dedê, nosso amigo, parceiro de trabalho. Que Deus abençoe. Aqui quem fala é Everson de Oliveira Alves, mais conhecido como Dedê, também percussionista, músico. E neste momento é meio oriundo do Padre Laizal, da comunidade de São Martinho. Isso é um dom dado por Deus, que eu agradeço como o Júnior. O Júnior é um rapaz com excelência. Né? Eu já sou nego velho, mas é aquele que ama tocar sua percussão, tocar nas Santas Missas, orar. Sou um homem de muita oração. E agradeço aqui a comunidade, a fraternidade, a Lu, que é a nossa diretora, ao Paulo Saraiva, que está do outro lado, ao Beto, a todos, de poder estar aqui com vocês. E a gente pode dizer que cada um carrega um pedacinho do céu que está aqui, né, Lu? É. Cada um carrega um pedacinho. Não, a gente está lutando para ser santo, ninguém é santo, mas cada um carrega esse pedacinho. Eu sei que eu estou do lado eu estou arrepiado de santos, irmãos. Obrigado, é um prazer a todos. Queridos, hoje a gente fala dos estúdios de Porto Alegre. Falamos com todos vocês e eu sou a Lu, eu trabalho aqui na Fundação Fraternidade há uns 3 anos, mais ou menos, e agora eu fui desafiada, presenteada e honrada para poder ajudar a nossa equipe na área das comunicações. Então, hoje a gente, preparamos para vocês um pouquinho para que a gente possa entender sobre esse dia de ontem, que foi o dia de Todos os Santos, e depois, mais tarde, vocês vão ter, então, como eu falei, a oportunidade de dedicar um momento de oração por os seus amados que não estão mais com vocês. Então, eu começo assim, já perguntando, né? Vocês sabem quando iniciou essa comemoração de Todos os Santos? Eu fui pesquisar, porque a gente está sempre acostumado a ouvir as datas, né? Dia de Finados, Dia de Todos os Santos. E fui ver, assim, desde quando que existe isso oficialmente, né? E esse dia dedicado a Todos os Santos começou com o Papa Gregório IV. Ele decidiu, então, dedicar o dia 1º de novembro a todos aqueles que tiveram uma vida santa. E olha que lindo! A gente conhece já alguns santos de nome, né, os mais conhecidos. Então, a gente pode pensar que esse dia ele foi dedicado, então, a esses santos conhecidos. E, de fato, é. Mas também é um dia dedicado aos santos que nós não sabemos que são santos. Santos, e com certeza várias pessoas viveram de forma a buscar esse encontro pessoal com Deus e conseguiram trilhar um caminho muito bonito de amor, de olhar para as pessoas que necessitam, de fazer o bem. Os santos que nós conhecemos é como se fosse a ponta do iceberg, né? Da igreja, que tem tantos santos que a gente não conhece. Eu acho que eles são, assim, nossas inspirações, né? Confirmo, a gente se inspira nesses famosos santos, como a gente diz. Mas muitos familiares nossos podem estar no céu como santos, né? Muitos podem ter já falecido e ido direto ao céu. Isso não nos cabe saber. Mas essas pessoas foram reconhecidas por esse Papa quando ele decidiu dedicar esse dia para Todos os Santos. Então, não só esses santos que a igreja já... a igreja muito cuidadosamente, quando vai proclamar que alguém é santo, tem todo um estudo da vida daquela pessoa, para que também não seja assim, sem aquela certeza do merecimento, né, da santidade. Mas isso não exclui as pessoas que não foram reconhecidas, pessoas anônimas, que vivem a vida de forma agradável a Deus, nesse nível de santidade, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que podem morar em qualquer lugar. Então, a todas elas é dedicado esse dia. E olha que interessante, que uma coisa que eu fui estudar, fui pesquisar mais a fundo, e aí eu vi uma coisa que a gente reza na missa, e a gente fala da comunhão dos santos, que a gente reza no creio. Creio na comunhão dos santos. E o que é essa comunhão dos santos? E é muito especial, porque a igreja, ela é uma assembleia de todos os santos. Ela está em comunhão, então ela é a comunhão dos santos, mas é a comunhão conosco também. Isso é a comunhão. Comunhão nada mais é do que estarmos unidos.
E uma coisa que eu achei muito interessante é que existe uma comunhão de bens espirituais. Eu vou explicar assim para vocês numa situação concreta. Por exemplo, a gente pode saber que numa família existem os bens materiais, né? A pessoa trabalha, adquire uma casa, um carro, às vezes até tem uma casa na praia, enfim, tem os seus bens. Quando essa pessoa morre, ela deixa esses bens para os seus herdeiros, né? Então, isso são os bens materiais que a gente já conhece, todo mundo conhece, vocês que nos escutam sabem, já ouviram falar sobre os bens materiais. Mas existe os bens espirituais. E o que são os bens espirituais? São todas as coisas que a gente faz, espiritualmente falando, que tem um propósito espiritual, e elas também se unem nessa comunhão de todos os santos. Então, por exemplo, se eu fizer uma oração pelas pessoas, isso se torna um bem espiritual. Se eu fizer um jejum dedicado a alguma coisa ou alguém em sacrifício, pode ser pelas almas do purgatório, pode ser por alguém que está doente, pode ser pelo meu sacerdote, que eu prezo tanto, porque sem ele nós não temos tantas coisas, né? Qualquer sacrifício, seja na oração, no jejum, nos pedidos que a gente faz, ou qualquer coisa que a gente venha oferecer, isso começa a formar os nossos bens espirituais. E na igreja, essa comunhão dos santos une todos os bens espirituais de todo mundo. Aquilo que o Dedê faz beneficia a mim enquanto a nossa irmandade, enquanto igreja. O que eu faço pode beneficiar o Júnior, a você que nos escuta. E os santos, reconhecidos ou não, conhecidos ou não, que viveram essa vida, quantas coisas ofertaram, quanta beleza construíram de bens espirituais. Quando nós estamos em comunhão com eles na igreja, nós também recebemos esses bens espirituais. Então, isso é a grande família, onde não tem apenas um herdeiro, mas todos nós em comunhão herdamos a graça desses bens alcançados. E isso é muito precioso. E por isso que é muito importante que a gente oferte pequenas coisas, como uma oração, como um sacrifício, às vezes deixar de fazer alguma coisa. A gente é habituado a fazer isso em quaresma, né? Sim. Mas a gente não precisa fazer isso só nessas datas. A gente pode fazer isso sempre. A igreja já tem algumas coisas que nos convida a fazer, né? De não comer carne na sexta-feira, na quaresma se inclui a quarta também. Tem algumas coisas já conhecidas, mas nós podemos sentir no nosso coração que queremos ofertar algo a Deus, por amor a Deus, em benefício dos irmãos da igreja. Lindo, né, E isso E legal. às vezes, para quem está ouvindo e não conhece, muitas vezes a pessoa pode achar que esse ofertar, pelo amor de Deus, tem que ser uma coisa complexa, né, Lu? Mas não precisa, né? Eu só aprendi de um padre, por exemplo, no nosso dia a dia, sei lá, uma louça para lavar, e tu não tá afim, tá cansado, chegou do trabalho, da escola, que seja. Senhor Jesus, eu quero ofertar o meu cansaço em prol de uma salvação, de uma alma do purgatório, te oferecer esse serviço aqui de casa, né? Então, como diz o Padre Paulo, é lindo ser católico. Exatamente. É lindo porque, apesar do gancho do Júnior, né? Porque às vezes a gente tem que ser Marta e às vezes tem que ser Maria. Porque às vezes tu tem que estar na tua igreja, na tua casa, orando de joelhos dobrados, ou no teu silêncio do teu quarto, mas às vezes tu tem que estar fazer alguma coisa que às vezes tu não gosta muito, né? Ou que tu gosta um pouco mais, mas a gente tem que estar pronto para as coisas de Deus e a qualquer tempo, a qualquer minuto, a qualquer hora, né, Lu? Exatamente, em pequenas coisas. E aí eu já digo, Santa Teresinha dizia que nada é pequeno se feito com amor. Nada é pequeno. Pode ser, como disse o Júnior, lavar uma louça, mas eu faço aquilo com dedicação, com amor, com carinho, não só aquele mais próximo que está se beneficiando daquela atitude, mas ofertando isso para outras pessoas que nós nem conhecemos. Nada é pequeno se feito com amor.
E, queridos, eu quero convidar vocês para uma coisa. Quando a gente fala dos santos, é importante que a gente saiba que o propósito da santidade é o ápice da nossa vida. Ser santos. Nós fomos criados para ficar em comunhão com Deus. E estar em comunhão com Deus é santidade, né? E claro que para nós aqui na Terra isso é difícil, porque a nossa vida no dia a dia envolve muitas coisas, né? Então a gente às vezes não consegue viver da forma mais perfeita, como a gente diz, e nem sempre a gente está em comunhão com Deus, no agir, no falar, no sentir, no pensar. Mas o convite não é só assim um convite, somos convidados a ser santos. Não é só isso. Nós somos criados para viver em comunhão com Deus. Nós somos feitos assim. Assim como, olhando a natureza, cada coisa tem um propósito. Nada na natureza é sem propósito. Nada existe, nada foi criado e não tem um sentido no ser daquele ser ali. Seja uma planta, seja um animal, seja nós, seres humanos, né? Então, tudo tem um propósito. E aí eu pergunto para vocês assim, poderia existir algum santo, alguma santa, sem que o olhar deste santo e dessa santa fosse voltado para o Santíssimo? Acho que não, né? Quem é o Santíssimo, Dedê? É porque eu digo que é algo que a gente ama, pensa, tu não enxerga, tu não vê, mas tu sente. Porque eu penso assim, eu conheci pessoas, né, eu vi pela ação. Ele orava para Deus, ele foi 1, 2 vezes, faleceu João, na igreja. Ninguém saía da casa dele sem um prato de comida, ninguém. Nem que ele tivesse que fazer, ele disse, na minha casa ninguém bate pedindo comida e sai com fome. Então essa pessoa para mim, e foi casto, até ver ele perdeu a esposa, chorou no meu ombro, um italiano, misturado com o espanhol, muito meu amigo, morreu com quase 95 anos. E ele, Lu, meu irmão, ele era puro, e ele não ia à igreja. Ele ajudava as pessoas. Eu vi o seu cotidiano, o seu dia a dia, aquela pessoa, para mim, essa pessoa é santa. Eu tenho certeza, para mim, que ele foi para o céu. Que ele fazia tudo correto, tudo direitinho. Eu sei que existe mais pessoas assim no mundo. E que não estão todos os dias na igreja, quem sabe, mas ele orava para Deus, todo dia à noite. Tu está entendendo? E quando tu fez a pergunta, temos sim. Temos santos que não passaram pela igreja porque são santos em obras, em atitudes. Sim. Não é? Infelizmente, nem todos têm, às vezes até pelo local onde moram, né? Muitas pessoas moram muito distantes da igreja e vivem as vidas da forma que conseguem viver, né? Mas a importância de ter encontros pessoais com Deus. Então, é muito justo que hoje, nesse dia que a gente está falando sobre todos os santos, que a gente possa proclamar o Santíssimo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus e é Deus. É uma pessoa, não é uma ideia. Jesus é uma pessoa. Ele é Deus e, sendo Deus, veio viver na terra como homem. Isso é um fato. Ele é o nosso Santíssimo. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o mais alto que nós podemos entender do amor de Deus. Esse é o Santíssimo. É o nosso Senhor Jesus. Na Igreja Católica, nós temos o Santíssimo através da hóstia, né, consagrada. Onde muitas vezes a gente tem momentos de adoração ao Santíssimo na igreja, onde estamos diante do Santíssimo e cremos que ali está Jesus vivo. Então, não existiria nenhum santo. Nenhum santo. Porque o que nós falamos que era a santidade? Viver em comunhão com Deus. Então, queridos, ser santos é viver em comunhão
com o Santíssimo. É ter na mente, enquanto pensamentos, no coração, sentimentos, enquanto atitudes, é ter a comunhão com o Santíssimo. E junto dele, nós temos a Santíssima, que é a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus. Sacrário vivo. Primeiro sacrário, e um sacrário vivo, uma mulher que tinha no seu ventre o próprio Deus. Eu não sei de onde que eu vi uma frase muito interessante, mas que eu levo sempre comigo. Se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre que gerou ela. Exatamente. E eu levo essa frase comigo toda vez que há dúvida, porque acontece, né? Acontece em momentos de dor, de desânimo. A gente, por um milésimo, na nossa miséria, a gente duvida e Deus se faz presente. Não há possibilidade de ser santo sem o Santíssimo. Não há. Não existe, Não né? existe. E aí a Santíssima, eu digo para vocês assim, Nossa Senhora, o que foi a vida dela? A vida dela foi carregar Jesus. O tempo todo, a todo momento. Primeiro ele se formou no ventre dela. Era a presença do Espírito Santo que foi ali formando o Deus homem. Então, é impossível a gente imaginar nessa gestação gerar o Filho de Deus, que é Deus, né? Viver essa comunhão, porque se a gente pensar a gravidez de qualquer mulher, de qualquer uma, a comunhão que existe entre o bebê e a mãe é uma comunhão de uma profundidade, porque passa pelo sangue, pelo ar, pela carne, pela alma, pela sensibilidade, é tudo. A mãe já se transforma na gestação. Se transforma por todo o processo que está acontecendo. Agora vocês imaginem Nossa Senhora grávida, tudo isso que já acontece normalmente no corpo de uma mulher, junto com a divindade. Então, ela é um sacrário vivo. E ela não foi uma mulher que simplesmente deixou acontecer sem a noção do propósito. Ela não sabia cada detalhe que ia acontecer, mas ela se abandonou totalmente em Deus. E permitiu que aquele propósito acontecesse através dela, permitiu que toda a vida dela, em corpo, em pensamento, em atitudes, para onde ela iria, onde ela estaria, tudo era simplesmente no abandono da vontade de Deus. E ela acompanhou Jesus. E ela acompanhou depois, quando Jesus ascendeu aos céus, ela ficou com aquela primeira igreja. E a presença dela santificava aquela igreja, até a vinda do Espírito Santo. Então, essa é a Santíssima. E eu vou convidar vocês agora para fazer conosco uma consagração à Nossa Senhora. Amém. Porque o sentido todo da reflexão desse programa, desse momento, é exatamente a gente estar em comunhão. E quando a gente se entrega para a mãe e a gente se faz coisa e propriedade da mãe, quando a gente se oferta tudo que tenho, tudo que sou, tudo que quero ser, a gente oferece para que fique guardado no coração imaculado dessa mãe. O que acontece? Nós somos gerados espiritualmente no coração dessa mãe para o Santíssimo. E isso nos ajuda na busca da santidade. Amém. Que lindo. Muito lindo. Frase linda. Nada melhor que cantar, né? Cantar. A consagração à Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha mãe.
ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. Dede, vamos partilhar um pouquinho sobre alguns santos que nos tocam? Eu vou pedir assim para ti, para nós, acho que vocês vão concordar, porque está aqui a foto de Padre Pio, mas você que está nos assistindo, traga o teu santo. Está junto Santo Antônio, São Francisco de Assis, Padre Pio, Santa Teresa, do Menino Jesus, Santa Teresinha, Irmã Faustina. Seja o teu santo, traga junto, porque a gente quando fala de um, mas fala de todos, né, Lu? Todos. Vamos botar todos os santos nesse momento, porque eles estão lá, nesse momento, orando, que eu tenho certeza por nós. E nós estamos pedindo a intercessão. Eu sei que o Júnior também é muito ligado como eu sou em São Francisco, a Lu também é São Francisco, a gente é apaixonado. Eu despertei com São Francisco. E o Júnior também é, mas aí a gente fica nesse amor, eu só tenho que botar, que a idade pegou, Júnior. Então tem que botar o óculos, porque senão as letras embolam tudo. Né? Então eu vou dar um tópico, eu não vou falar todas as frases, eu vou dar ênfase numa frase, num tópico final. São Pio de Pietrelcina também é conhecido como Padre Pio, um frade capuchinho italiano que viveu em 1877. Ele é conhecido por sua profunda espiritualidade e seus dons místicos e sua devoção à fé católica. Então a gente começamos a aprender, para que a gente hoje nós estamos vivendo, e muitas pessoas estão afastadas, né, Lu? Não sei se tu concorda, da fé católica. Sim. As pessoas estão afastadas, ou aquelas que estão dentro estão machucadas, estão com a sua fé atribulada, preocupada. E nesse momento, ele mesmo, com tudo o que aconteceu com ele na sua vida, antes de colocar, que lá mais abaixo eu vou colocar, ele se dedicou com ele. Mas quem passou por lá, Lu? Santo Antônio. Passou por lá para ver quem? São Francisco. Né? Mas ele, o que foi? Ele também foi oriundo e foi lá buscar essa devoção de São Francisco, e foi buscar para ver de perto essa conversão, esse amor que é totalmente fora do normal. Larga tudo e segue-me. Então, isso ele fez. É isso. Ele teve uma infância que é François Fangoli, conhecido, desculpa do Beto, do italiano, que é ruim mesmo, conhecido como Padre Pio. Nasceu no dia 25 de maio de 887, em Pietrelcina, na Itália. Desde cedo sentiu chamado a ser religioso. Doenças e sofrimento, ele foi atacado, Padre Pio, né, ao longo de sua vida, incluindo tuberculose. Esse sofrimento físico aproximaram ele ainda muito mais de Deus ainda, porque a gente vai falar das chagas, mas ele teve outras doenças também que fragilizou a vida dele. Né? Então, vamos lá. Coisas maravilhosas que ele contava, que ele pedia para que no dia a dia as pessoas pudessem sentir o sabor e o amor de Deus. Não tenhas medo do demônio. Ele não pode fazer mal algum aos que se encontram sob a proteção de Nossa Senhora. Padre Pio é um exemplo fortíssimo de entrega, né, a Deus. E ele viveu coisas extraordinárias e muitas vezes a gente pensa, nossa, não sou capaz, né? Isso. Mas
eu acredito, eu acho que a igreja nos convida a todo momento dizer sim em todas as situações a Deus e não ao pecado. E foi o que o Padre Pio fez, né? Soube dizer o seu sim em todos os momentos. E uma frase que eu li um pouquinho sobre o Padre Pio, mas não sou muito, né, intelectual, não guardo muitas coisas, mas tem uma frase que me pega, assim, que eu acho maravilhosa. Ele falou, agora eu não sei a quem, mas ele falou assim: eu ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos. Isso. Exatamente. Isso chega a me arrepiar. E tu tava falando, né, Dedê, sobre algumas figuras que chegaram lá para conhecer o Padre Pio, e quem chegou lá, que eu acho uma história interessante, já era tarde da noite, se eu não me engano, e o Padre Pio estava fazendo as suas confissões, atendendo as confissões, e ele já ia encerrar. Pediu pro vigário, né, acho que vigário que chama, pediu para as pessoas irem embora, que ele precisava descansar. Mas chegou um homem, e o Padre Pio, né, com sua santidade, olhou aquele: eu não posso dizer não. Quem que era? No futuro seria Papa João Paulo II. É verdade, eu não me lembro agora do nome dele, de batismo. Carol Volti. E é lindo. É um exemplo fortíssimo, né? E uma história linda que nós temos na igreja de santidade, de dizer sim aos desígnios de Deus, aos planos de Deus para nós, né? E não é impossível. É impossível. E não é intelectual também, Júnior. Eu vou dizer assim, não querendo cortar o Dedê, mas assim, se a gente olhar os santos, não vou dizer todos, né, porque nunca é todo mundo igual, né? Muitos eram muito humildes e tinham uma vida simples. Não eram estudiosos. As santas mulheres, por exemplo, tinha uma época que a mulher não estudava, Sim. não tinha acesso a certas coisas. E mulheres foram consideradas doutoras da igreja na simplicidade. Porque não é a intelectualidade do nosso estudo só que nos possibilita essa santidade, mas é o encontro pessoal e é o amor. Sim. Então, o amor que Padre Pio tinha a Jesus, tanto que foi muito configurado nele a presença de Jesus, né? E todos os santos têm Jesus configurado em si. É o amor. É o amor. Porque a proximidade com Jesus nos faz ficar próximos do Pai, porque eles são um, e também da Mãe. E a sabedoria, ela é um dom. Ela não é uma coisa que, eu quero ser sábio, né? A gente pode ser estudioso, a gente pode, porque também é um dom, Sim. né? A gente conseguir... Tem pessoas que têm mais memória, né? Que têm uma facilidade de aprendizagem, mas não é disso que depende a santidade. Mas é da pureza do coração. Sim. É da forma de amar. É um amor a Jesus, e isso é todos os santos. É um amor a Jesus genuíno, é um amor tão sincero, que eles passam a viver exatamente como Jesus vivia. No amor. No amor. E o Senhor Jesus, nesses pequenos sims que nós damos, né? Assim como o Padre Pio viveu, ele se configura em nós, né? Jesus, eu te amo. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso Pai. É o amor infinito, é a sua misericórdia, não tem limites, não tem fim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso ele falava lá. A hora que ele fala de Nossa Senhora. Maria, a Mãe de Deus, a nossa Mãe espiritual, a Virgem, é o modelo perfeito de fé, esperança e caridade. Maria é o refúgio seguro dos pecadores. Olha o que ele fala agora dos dois. Jesus e Maria são nossa salvação, nossa esperança e nossa vida. Amar Jesus é amar Maria. E amar Maria é amar Jesus. Olha bem, tu tá... Olha o que ele falava nas coisas. Agora tem uma parte aqui que eu deixei, Júnior, que tu vai lembrar e tu vai gostar, porque é Padre Pio, só acontece
com aqueles que estão perto do amor. Quem está perto do amor, isso acontece. Um dia, enquanto o Padre Pio estava ouvindo confissões no confessionário, um homem estranho entrou. E Padre Pio sentiu algo sinistro e perguntou: quem é você? O homem respondeu: sou o inimigo. Ele respondeu: sou o inimigo da humanidade. O Padre Pio reconheceu a presença do demônio. O demônio começou a ameaçar a Padre Pio, dizendo o que destruiria. Mas o Padre Pio, firme em sua fé, respondeu: você não tem poder sobre mim, pois estou sob a proteção de Deus e da Virgem Maria. Então isso, e o demônio irritado tentou atacar o Padre Pio fisicamente, mas foi repelido pela forte fé do santo. E Padre Pio, então, ordenou que o demônio se retirasse em nome de Jesus. Amém. E isso é ótimo para nós, porque muitas pessoas, crianças, jovens, têm medo do inimigo. Tem medo dessas histórias que contam, tem medo até às vezes de sentir uma presença ruim. E a fé é exatamente a certeza de quem somos, de quem nós somos. Se eu sou da Imaculada e se eu sou de Jesus, porque não tem como ser da Imaculada e não ser de Jesus. Não tem como ser de Jesus e não ser da Imaculada. Então, se nós somos de Jesus e da Imaculada Virgem Maria, o demônio simplesmente não tem poder algum sobre nós. Mesmo que a sensação de uma presença ou de algo ruim seja bastante desconfortável, desagradável, e sim, dá medo no sentido do sentimento, da sensibilidade, a fé de saber de quem somos garante a qualquer um de que não será tocado. Não será tocado. Então, isso é uma coisa muito, muito preciosa que Padre Pio nos ensinava. E olha só, eu aqui, vocês estavam falando de Padre Pio e eu fiquei refletindo. Padre Pio passava horas no confessionário. E o que é isso? Essas horas no confessionário? É a preocupação em limpar aquelas almas. E o que é ser santo? É buscar a alma limpa. Então, precisamos, em atitudes, buscar uma alma limpa. Precisamos, quando caímos, ir imediatamente para o confessionário. Porque é lá que recomeçamos a limpar a nossa alma. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco sobre o programa especial de Todos os Santos e Finados. Convido você a ficar por aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você está no YouTube. Clica no gostei e fique por aí que já voltamos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Olá, queridos ouvintes da Rádio Fraternidade. Voltamos agora do nosso intervalo, do nosso programa especial dedicado ao Dia de Todos os Santos e também ao Dia de Finados.
O primeiro bloco foi dedicado ao Dia de Todos os Santos, falamos bastante sobre os santos. E agora, esse bloco, nós queremos falar sobre o Dia de Finados, que é interligado com o Dia de Todos os Santos, tem tudo a ver. E para falar um pouco mais para vocês, também fazer uma oração que nós iremos fazer hoje, nós estamos com um convidado especial, mais do que especial, o Padre Cláudio, que vai falar um pouquinho com a gente. Se o senhor pudesse apresentar para os nossos ouvintes. Então, eu sou o Padre Cláudio, trabalho na paróquia Santa Teresa de Jesus, aqui bem próximo, no bairro Cristal mesmo. Temos a paróquia ali que é da congregação de São Luís Orione. Nós já estamos presentes há muitos anos nessa paróquia. E eu fui transferido de São Paulo para Porto Alegre no ano passado, onde ajudo como vigário paroquial. E faço esse trabalho ali nessa paróquia, e muitas vezes a gente vem, inclusive, aqui na paróquia São Martinho por fazermos divisas, somos paróquias vizinhas, né? Então a gente está sempre juntos aí. Sim, e quem nos apresentou o padre, né? Hoje é o primeiro dia que a gente está conhecendo ele, foi o Dedê. Dedê, se tu quiser falar um pouquinho do padre, como você conheceu. Isso é uma bênção de Deus por estar presente em algumas paróquias, né, como ministro de música. Como você é uma outra excelente música, o Júnior aqui, é bênção de Deus. Mas também conheço alguns padres orionitas, né? Que tem o padre José Nilson, o padre Marialdo, né? Também representa o Orionito, e o padre da Vila Nova, que eu não sei o nome, padre, qual é o nome dele? Padre José Geraldo. Padre José Geraldo. Esses são os padres que estão aqui, e outros mais presentes, que são arionitas. Então, neste momento, eu coloco junto com ele todos os nossos sacerdotes também, o nosso Padre Miguel, coloco aos sacerdotes da nossa comunidade, que sejam abençoados nesse dia, e que eles estão abençoando as famílias hoje, né irmão Júnior? Lembrando que, para quem está assistindo no YouTube, gostaria de convidar vocês para clicarem no gostei, se inscreva no canal. É dessa forma que o nosso conteúdo possa abençoar não só a sua casa, mas a todos, né? Que possam eventualmente assistir. Então, não se esqueça. Certo? E esse bloco nós vamos dedicar ao Dia de Finados, que, para quem não conhece, é um dia em que toda a igreja se une em oração às almas que estão no purgatório. E o padre vai se aprofundar melhor depois, contar um pouquinho pra gente de tudo sobre as almas do purgatório, sobre as orações que nós fazemos para eles, como chega. Mas agora eu queria pedir pro Júnior se a gente pode fazer uma musiquinha. Vamos lá. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Padre, eu acho que primeiro eu gostaria de perguntar para o senhor qual a ligação que o senhor vê entre o Dia de Todos os Santos para o Dia de Finados, que nós estávamos conversando antes do programa começar. Eu acho importante o senhor falar aqui para a gente. Essas duas datas, elas estão intimamente ligadas. Elas estão ligadas àquilo que nós acreditamos como igreja, que nós chamamos de comunhão dos santos. Santos somos todos nós, todas as pessoas que já são santos no céu, ou estão no purgatório, ou aqueles que ainda estão aqui e que querem chegar à santidade, que almejam a santidade, porque a santidade ela é feita aqui
para depois a gente ganhar o título de santidade. E essa igreja, essa comunhão dos santos, ela é dividida em 3 partes, que nós chamamos a igreja peregrina. Somos nós que aqui estamos na terra peregrinando rumo ao santuário, que é o céu, onde nós queremos viver a eternidade junto a Deus. Depois temos a igreja padecente, que são aqueles que já faleceram, que já partiram dessa vida, que estavam já numa direção certa, em direção ao Senhor, mas não pagaram tudo aquilo que deviam a Deus e acabam indo para o purgatório. Eles não estão lá, estão ainda num certo sofrimento, sim, porém já têm a certeza da salvação. Só que eles precisam de oração para que eles possam sair e chegar à igreja triunfante, que é a terceira parte, que são aqueles que já chegaram ao céu, que já foram direto ou que passaram pelo purgatório e já chegaram no céu. Entre esses que estão na igreja triunfante, temos os santos conhecidos, como já vimos no primeiro bloco, tantos santos nomes conhecidos, porém tem muitos outros que estão lá e não são conhecidos. Eu tenho plena certeza que minha mãe está lá, eu não tenho dúvida que ela está no céu. Então, para mim, ela é uma santa, apesar de a igreja nunca vai dar esse título. E com certeza cada um de vocês, você que está nos ouvindo também, tem alguém na sua família que você acredita dessa forma. E por isso que as duas festas, ou as duas datas estão intimamente ligadas. Por quê? Porque ambas são a forma de rezar por aqueles que já partiram. No dia 1º, então, nós rezamos pela igreja triunfante, que é aqueles que já venceram, e no dia 2, rezamos pelas almas do purgatório, ou por aqueles que nós não temos certeza, que quantos talvez que a gente reza no dia 2, mas o dia de rezar por eles já é o dia 1º, porque eles já estão na eternidade, então já não são mais simplesmente mortos. Então, por isso que as duas datas estão muito ligadas. E é muito especial poder rezar pelos falecidos, né? É algo que é da igreja desde muito antigamente, né? Desde o século II, ou desde os primeiros cristãos, já tinham o hábito de quando alguém morria, os outros começavam a rezar e pediam orações. E até no livro de Macabeus, né, traz essa fala, esse desejo de rezar, né? No livro de Macabeus diz: é pois santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Então a própria Bíblia fala dessa oração. E a igreja leva muito a sério, e sempre levou muito a sério. E desde dos anos 900, mais ou menos, foi estipulada a data do 2 de novembro como a data de rezar pelos falecidos. Hoje no Brasil ela é uma data nacional, porém quem trouxe essa data foi a Igreja Católica. E todos os lugares do mundo onde se celebra no dia 2 é a origem da Igreja Católica. Para nós no Brasil hoje ficou um pouquinho até complicado de entender as duas datas juntas, o dia 1 e o dia 2, porque o dia 1 ele continua sendo o dia de todos os santos, independente de ter mudado ou não. Mas a festa litúrgica no Brasil ela é mudada. Então hoje no Brasil, se você vai à missa, nós não vamos celebrar no dia 1º, na verdade, dizendo, no dia 1º, dia que nós temos o dia de todos os santos, nós não vamos celebrar todos os santos. Nós vamos celebrar o dia que estaremos vivendo, depende do que dia que ele caiu dentro do tempo comum. E no domingo seguinte é que celebra todos os santos. Então, este ano, o Finados é sábado e todos os santos é domingo. Então, Finados ficou primeiro. Mas a ordem sempre é: primeiro celebramos pelos que já estão na eternidade, para depois, então, rezarmos por aqueles que já partiram. E nós não sabemos ainda se já chegaram ou não lá, que a gente acredita que estejam no purgatório. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o padre sobre o dia de Finados. Nós rezamos pelas almas do purgatório. E como a gente pode definir para os nossos ouvintes, para quem não conhece, até mesmo para nós, o que é o purgatório, né? Qual é essa etapa, né? Depois, porque a gente sabe que nós temos o céu e o inferno. Quem está no purgatório vai para o céu. Mas o que é feito no purgatório? Por que as pessoas vão para lá? Por que elas precisam dessa purificação? Nós passamos pela nossa vida com esse desejo de chegar à eternidade. Porém, nem sempre nós fazemos as coisas adequadas e conseguimos resolver tudo. E toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos,
nós vamos deixando marcas no nosso corpo e ficamos devendo, que é a expressão que é muito usada na igreja, seriam penas, aonde eu teria que pagar essas penas para que eu possa novamente ter o direito ao céu. E daí, se eu faço algo de errado, eu tenho que pagar por aquela pena. É igual na sociedade, quando alguém faz uma coisa errada, ele é perdoado pelo que ele fez, tanto que ele tem direito depois de voltar à vida social novamente. Porém, primeiro ele precisa fazer o quê? Pagar a pena para voltar ao convívio social. Essa pena pode ser, se ela é muito pequena, pode ser só alguma ajuda social, só algumas cestas básicas, fazer um trabalho voluntário, ou pode ser um ano de reclusão, alguns anos de prisão, ou até muitos anos de prisão. E depois a pessoa volta ao convívio social porque ela é perdoada e ela pagou a pena. E no lado espiritual, nós acreditamos que seja muito parecido. Toda vez que nós erramos, nós precisamos então também pagar por aquilo que nós fazemos. Então eu assumo a minha culpa quando eu vou à confissão, eu reconheço que eu errei, peço a Deus o perdão, Deus me dá o perdão, mas eu fico devendo a minha pena. E como que eu vou pagar essa pena? Essa pena eu posso pagar, e a igreja tem uma forma, que são as indulgências, onde eu rezo por mim mesmo em vida. Por isso uma indulgência nunca é permitido que ela seja feita por uma outra pessoa viva. Eu só posso rezar por mim mesmo ou rezar pelas almas do purgatório. Por quê? Porque cada um vai pagar a sua pena. E aí, se nós morremos e nós não resolvemos as nossas penas, aí eu vou depender de alguém que está aqui e reze para que a minha pena seja sanada na presença de Deus e eu posso ir para o céu. Então, toda vez que eu ganho uma indulgência plenária, é tirado essa pena que eu tinha que pagar ainda antes de chegar no céu. E uma outra expressão que eu acho assim que me ajuda bastante a compreender é em relação a um machucado. Todos nós, quando crianças, nós machucamos, caímos algum tombo, levamos um arranhão meio feio, e aí vem a mãe lá, dá um beijinho, né? Diz que quando crescer passa, né? Se precisar passa um remedinho. Antigamente passava lá um mertiolate, ardia um pouquinho, né? E fazia um curativo, e passa-se uns dias, vai criando uma feridinha, depois aquela feridinha vai cicatrizando e acaba, e o ferimento não está mais lá. Mas daí você olha na tua pele, quase todos nós temos alguma marca, ou no braço, ou nas pernas, ou alguma parte do corpo que ficou lá. Aquela marca está lá. Ou seja, a dor não tem mais. O sangramento não tem mais. Por quê? Porque já passou pela confissão, já pediu perdão, já resolveu. É o curativo, é a melhora. Porém, vai olhar lá e tem a marca ainda. Então, aquela marca, o que é? É aquele pecado que ficou marcado na minha vida. Porque todo pecado, quando nós cometemos, ele deixa marcas muito fortes em nós. Tem como tirar essa marca? Aí vem a indulgência plenária. Quando eu rezo, eu peço uma indulgência plenária. Para mim, é feito como se fosse uma cirurgia plástica onde eu tiro aquela marca. Então, numa cirurgia plástica é a única forma de tirar uma marca de uma ferida, de uma cicatriz antiga. A única forma de tirar essa marca da minha vida é através de uma indulgência plenária. Então, toda vez que eu recebo uma indulgência plenária que eu peço para mim, é como se eu voltasse ao meu estado batismal, onde é tirado as penas que eu já estava devendo e eu volto à etapa zero novamente. Eu começo novamente a minha vida. Por isso, o ideal, eu sempre digo na paróquia, se todos nós pudéssemos, ao menos uma vez ao ano, pedir uma indulgência para nós, todos os anos a gente estaria recomeçando. Se a gente nunca pediu, às vezes está com 50 anos e nunca pediu uma indulgência plenária, quantos anos de pena você já está devendo? Então não custa pedir uma indulgência plenária. E hoje a igreja favorece. Hoje posso dizer assim, de muitas formas a igreja favorece para receber a indulgência. No período de finados é um período desse. Do dia 1 ao dia 8, todos os dias, é possível ganhar uma indulgência plenária. A diferença, as indulgências plenárias você pode escolher para você ou para o falecido. Do dia 1 ao dia 8, somente pelos falecidos. Essa não vale para nós. Mas temos outras formas de ganhar indulgência plenária também para nós. A indulgência do dia 1 ao dia 8 é necessário o quê? Você fazer uma visita num cemitério e rezar
pelas almas. E depois tem que todas as indulgências para você receber, você tem que primeiro pedir ao Senhor que você quer a indulgência, e aí você tem que ir na missa, tem que comungar, tem que estar em dia com a tua confissão. O ideal é uma confissão por mês, ou 15 dias antes ou 15 dias depois de pedir a indulgência, e rezar nas intenções do Santo Padre Papa, ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Fazendo isso, você ganha indulgência. E para si próprio, quando é possível. Por exemplo, se você vai na igreja e participa de uma adoração com o Santíssimo exposto, ao menos por meia hora, já te dá uma indulgência plenária. E essa você pode pedir para você. E quantas paróquias que tem vários momentos de adoração? Não vale você ir no sacrário rezar, tem que ser uma adoração com o Santíssimo exposto, aonde você participa e reza como comunidade. Tem uma forma muito mais fácil, inclusive, é o terço. Rezar o rosário, como está nas normas das indulgências, rezar o rosário em comunidade, ou rezar o rosário em comunidade religiosa, ou rezar o rosário como família reunida, também dá direito a uma indulgência plenária. Só que é a mesma questão, todas as indulgências para você ganhar, tem que ir na missa e comungar, tem que estar em dia com a confissão e tem que também rezar nas intenções do Santo Padre Papa. Mas quantas famílias que juntos, quer dizer, hoje não são muitas, mas ainda tem famílias que rezam juntos o terço, dá direito a uma indulgência plenária. Então a adoração é muito fácil de conseguir e a oração do terço em comunidade, ou na paróquia, ou como família, é possível de ganhar indulgência. Então tem muitas formas de pedir para a gente mesmo, né? Padre, eu tenho uma dúvida, ela é mais teológica, assim, mas acho que seria bem interessante, não só para nós que já temos uma caminhada assim na igreja, mas para as pessoas, né, que estão assistindo, nos ouvindo e que estão recém começando a conhecer a fé católica. Em que momento a igreja entendeu né, a existência do purgatório e sobre rezar pelos falecidos? Existe uma passagem ou foi com base na tradição da igreja? Daí eu teria que procurar um pouco mais a fundo, eu não sei dizer dados corretos. Ao preparar um pouquinho para falar aqui sobre os falecidos, uma coisa que eu percebi é que desde o século II, desde os primeiros anos já do cristianismo, já tinha a ideia de rezar pelos mortos. E quando se começou a ideia de rezar pelos mortos, quando os cristãos começavam nas suas orações de trazer a oração pelos falecidos, já traz junto a ideia do purgatório. Por que eu rezo para alguém que já faleceu, se não tenho como ajudá-lo? Se ele morreu, já está tudo resolvido, como muitos dizem. Então eu não vou rezar, porque ele já fez a parte dele e acabou. Agora, quando eu rezo por eles, é porque eu acredito que ainda aquela oração vai fazer efeito na vida dele. Então, quando falamos do purgatório, tem sentido quanto a isso, porque daí eu rezo por aqueles que já partiram. E isso tornou-se costume desde o início, talvez muito ligado realmente à tradição. Os primeiros cristãos costumavam já rezar, tanto que as primeiras missas da igreja, elas eram rezadas aonde? Nas catacumbas, aonde? Em cima dos túmulos. A mesa do altar era o túmulo, e ali o sacerdote, alguém em nome da igreja, fazia a celebração, e aqueles que estavam juntos ali comungavam, e ali pediam também pelos mortos. Então é um hábito e é um costume muito antigo, que depois a igreja, claro, que organizou de forma teológica. Agora, quando exato, aí eu precisaria de buscar algum texto nesse sentido. Mas é lindo demais, né? Eu gostaria de convidar vocês para ouvir uma canção que eu escolhi, que eu acho que tem tudo a ver, Determinada Decisão, o nome dessa canção. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão.
Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus. Há um horizonte para conquistar. Há um horizonte para conquistar. Amém. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes e restaura as forças de minha alma. E pelos caminhos retos ele me leve por amor de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, eu nada temerei, porque o Senhor estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos, e derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. Porque a sua misericórdia vai se estender até a volta para a casa do Pai. Amém. Eu queria convidar agora todos nós, você aí de casa, que está nos ouvindo, que está nos assistindo pelo YouTube, para nesse momento nós começarmos uma oração. Uma oração pelos teus familiares que já se foram. Não sei se são os seus avós, são seus pais, se é seu marido, sua esposa, seus tios, seus filhos. Mas que agora você se una em oração conosco. Em oração por essas pessoas que nós não sabemos, como o Padre falou, se elas já estão no céu, se elas já são santos, ou se elas estão no caminho ainda, no purgatório. Nós te pedimos para entrar em oração conosco. Queria pedir, Padre, se o senhor puder fazer uma oração. Sim, e justamente quando a gente fala em olhar pelos falecidos, né, temos tantas formas de rezar por eles, né, e tantos momentos da nossa vida que nós podemos rezar. Então nós podemos, indo para o trabalho, fazer a nossa oração. Nós podemos, durante o nosso serviço em casa, fazer a nossa oração. Podemos rezar em casa, podemos ir à igreja, podemos ir ao cemitério. Tem gente que fala que para rezar pelos falecidos não deve rezar dentro de casa. Não existe nada disso. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar eu posso rezar. E são muitas as formas que eu tenho para rezar pelos falecidos. Não adianta nada no dia de finados, como muitas pessoas fazem, né? Vão lá no cemitério na véspera, lavam o túmulo, limpa tudinho, tira os matinhos, arruma tudo, coloca flores, e aí dia 2 vai lá, reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, vai embora e às vezes só volta daqui a um ano de novo. Não adianta nada. Se você tem um carinho por aqueles que estão lá, mantenha o cuidado, mantenha limpo, vá sempre que possível visitá-los, reze por eles lá no cemitério, reze em casa, vá à missa, né? Como também no dia de finados, né? Ir ao cemitério e não ir à missa, eu digo, Padre, vale muito pouco, porque a oração maior que nós temos é a Santa Missa. Qualquer oração vale, mas se eu não vou à missa, eu perdi o central. A missa, ela é central na nossa vida. Então é muito importante ir à missa e rezar, claro, as orações que quiser. Pode ser oração decorada, pode ser um texto da Bíblia, pode ser oração mental, pode ser oração espontânea. Por isso eu convido então, como já foi feito o convite, né? Vai entregando ao Senhor o nome das pessoas, esses entes queridos, essas pessoas próximas a você. Porque todos nós temos alguém que nós amamos, mas que já partiram. Que bom se não fosse ninguém tão próximo, mas todos temos alguém bem perto de nós que já foi. Então, pense no bem que essas pessoas fizeram, pense nessas pessoas e eleve a sua oração ao Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nós nesse momento te apresentamos
todas as pessoas que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão ouvindo, que estão também vendo esse nosso programa, que o Senhor possa olhar por todos esses entes queridos, por todas essas pessoas que cada um aqui traz a sua oração. Que o Senhor possa conceder a cada uma delas esse direito de chegar à eternidade. Se essas pessoas ainda não chegaram à igreja triunfante, ao céu, que o Senhor possa, quanto antes, resolver a situação das penas ainda pendentes e que elas possam chegar à eternidade. Que o Senhor olhe realmente por cada uma delas. E olhe também para a nossa oração, olhe também para o nosso coração, olhe também para o nosso desejo de fazer a Tua santa vontade, Senhor. Nós queremos fazer também a Tua vontade e que a nossa oração seja válida e que a gente possa de verdade rezar. Às vezes falamos em rezar, falamos em oração, mas fazemos às vezes uma Ave Maria e achamos que está tudo resolvido. Que a gente possa rezar mais e ter mais momentos realmente para estar na presença do Senhor, estar em adoração. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, que estás conosco nesse momento, por todas essas pessoas. E queria fazer uma oração através de um salmo, um pequeno salmo da Bíblia, que nos ajuda, que mostra um clamor ao Senhor. E esse clamor também serve por todos aqueles que também já partiram. Das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Senhor, ouve o meu grito. Que Teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Se fazes conta das culpas, Senhor, quem poderá se manter? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Eu espero, Senhor, eu espero com toda a minha alma, esperando Tua palavra. Minha alma aguarda o Senhor, mais que os guardas pela aurora. Mais que os guardas pela aurora, aguarde Israel pelo Senhor. Pois com o Senhor está o amor e redenção em abundância. Ele resguardará a Israel de suas iniquidades todas. Que essa oração também sirva como sua oração, sua entrega ao Senhor, realmente olhando para cada uma dessas pessoas. Que o Senhor traga tranquilidade ao nosso coração, traga paz ao nosso coração, nessa certeza de que a nossa oração seja entregue ao Senhor. E talvez uma das orações mais comuns que nós podemos rezar, e é tão comum, justamente o Pai Nosso e a Ave Maria. São orações decoradas, mas que nos mantêm em oração, como o próprio terço, ou o rosário, que é o nome correto, e rezar ali por 50 vezes a mesma oração, de insistência, de pedir ao Senhor, de pedir a Maria que ela olhe e leve a Jesus as nossas orações. Então, que você nunca deixe de rezar, nunca pare de rezar, e aproveite, os momentos que tiver para fazer a sua oração. Amém. Padre, desde já quero agradecer. A gente está se encaminhando para o fim do programa, mas com todo o nosso coração queríamos agradecer, porque esse programa foi uma bênção, muito esclarecedor, muita coisa que eu não sabia. Eu aprendi aqui com o senhor. Quero agradecer também a todos os ouvintes, a todos que estão assistindo também no nosso canal do YouTube. E, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Faça com que essa bênção, esse programa também entre em novas casas, novas famílias, novas pessoas. Clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. É isso, né? Eu acho que antes da música final, vamos rezar então um Pai Nosso e uma Ave Maria pelas almas
E também E a bênção do padre, né, também? Exatamente, pedir a bênção do padre para terminarmos bem esse programa. Isto. Pai É nosso nosso que que estais estais nos nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Que todos, pela misericórdia de Deus, que todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar.